aí, pessoal? Boa noite! Eu ainda não estou no ar no Instagram. O Instagram está sempre querendo fazer festa comigo, mas vamos que vamos, né? Eu estou tentando aqui colocar. Peço um pouquinho de paciência. Hoje nós vamos estar recebendo a doutora Manuela e vamos ver aqui se eu consigo entrar no Instagram. Certo? Já estou ao vivo no Facebook, que eu estou conseguindo ver. Peço desculpas, mas às vezes vocês sabem como é que funciona isso aqui, né? Bem, a nossa convidada de hoje vai estar trazendo um tema muito interessante. Pois é, estou entrando no Instagram, parece incrível. Ok. Bem, sejam todos bem-vindos. Entrando agora no Instagram. E eu vim trazer uma convidada hoje, a doutora Manuela Santos, tá? Que vem conversar com a gente sobre o luto antecipado. Inclusive, deixa eu ver aqui o material. Ok. Inclusive, eu quero convidar vocês para que vocês mandem o convite para mais alguém. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que a doença de Alzheimer, qualquer tipo de demência, ela é neurodegenerativa. Então, a gente precisa aprender a lidar com as fases. E existe a fase, né? A fase final. E o que a gente faz nessa fase? A gente tem que estar pronto para isso. É difícil falar sobre isso? É. Mas quem já viveu como eu já vivi, como muitas e muitas pessoas que já viveram, sabe que nessa hora a gente precisa estar pronta para vivenciar esse luto. Não só o luto final, mas aquele luto que a gente sente antes da coisa acontecer, as fases. E eu vou estar passando aqui para vocês um pouquinho da minha experiência. Eu vou chamar a doutora Manuela para entrar aqui no ar e ela vai se apresentar. Eu peço mais uma vez desculpas. O Instagram demorou um pouquinho a mais para poder entrar no ar, mas já está tudo ok agora. Estamos nas 3 plataformas. Então, vem para a live, vem. Convida alguém. Tudo bem? Olá! Halloween no prédio! Você está ouvindo o Halloween daí? Tô. O tema atraiu, né, um pouco essa coisa do que é misterioso, do que fica, às vezes, oculto, né? Que é a morte. E o luto antecipado, que vem relacionado o luto com esse momento tão único, individual da nossa vida. Gente, desculpe um pouco o barulho. Tá dando para ouvir um barulho de criançada? Tá atrapalhando, Juana? Olha, a criançada tá que tá, né? Mas eu estou ouvindo bem vocês. Se alguém tiver algum comentário sobre algum comentário, já estou com 24 comentários aqui. Nossa, que bom! 25 comentários aqui, ó. Que bom! Estou amando as aulas, sou Helenice Porto. Aqui, daqui a pouco, depois que você se apresentar, eu passo rapidinho aqui os boas noites do pessoal. O pessoal do Instagram está entrando já. Daqui a pouco eu falo também quem é que está aqui com a gente. E nós estamos já com mais de 40 pessoas aqui no YouTube, então sejam todos muito bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou Juana Labres, cuidei da minha mãe por 9 anos com Alzheimer e convidei a doutora Manuela Santos para vir conversar um pouquinho com a gente sobre essa fase final, essa fase pré e pós-luto. Por favor. Gente, boa noite para todos que estão aqui. Eu sou a doutora Manuela Santos, médica geriatra, formada há 19 anos pela PUC Campinas, sou de Campinas, São Paulo.
sou de Campinas, mas eu corri o mundo, né, estudando o idoso, estudando a geriatria como área específica dentro da medicina, né, que é um campo gigante de atuação, mas eu escolhi a geriatria para atuar, cuidar dos nossos idosos. Depois da medicina, eu fui fazer mestrado em gerontologia, me especializei em geriatria, né, 2 anos no sul do nosso país, que é onde tinha o melhor centro de geriatria, onde tem, né, na PUC Rio Grande do Sul. Fui para Londres, onde eu trabalhei, fiquei no hospice, o primeiro hospice do mundo. Hospice é um local próprio para a gente trabalhar a terminalidade, a morte, a medicina paliativa. E no primeiro hospice do mundo, eu passei um mês estudando, que chama St. Christopher Hospice, lá em Londres. Depois me formei por Oxford, 1 ano e meio de curso de medicina paliativa e cuidados terminais, cuidados paliativos. Depois, o que mais? Fui professora da universidade e montei... Nossa. Fantástico, fantástico. Bastante coisa. Melhor... E montei em Campinas um centro para cuidar dos nossos idosos. Chama Espaço Quero. É um daycare, um residencial e um home care para cuidar dos nossos idosos aqui em Campinas, São Paulo. Boa noite, Juana. Boa noite para o pessoal. Vamos lá, então? A Mara Lúcia, rapidinho, a Maria, o Pedro, o Neuci, Rita, algumas pessoas você deve conhecer, né? Pelo curso. Então, minhas alunas. Nossa, como é que é o nome? Ritiele. Nossa, tem que soletrar, nome bonito. Luísa, Henrique, todo mundo aqui, ó, todo mundo vem te ver. Ai, e a divulgação, ó. Conhecer também, então tá certo. A gente vai estar conversando justamente sobre isso. É só para não passar despercebido, pessoal. É bom falar o nome das pessoas. Sim. A Helenice, eu falei da Marli aqui em cima, o Paulo Elísio, todo mundo te desejando boa noite a todos. Sônia, Conceição, bem-vindos todos. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer, que no momento certo eu vou colocar no ar, tá? Tudo bem? Rosilene, minha amiga, ADM aqui da gente, que me ajuda muito, porque sozinha eu não sou nada, preciso de ajuda também para rodar isso. Raquel, tá amando as suas aulas, ela é Helenice Porto. Obrigada, conheço. Tem gente que vem do Portugal, está assistindo a gente. Nossa, internacional, né? Já estamos com mais de 60 pessoas nesse momento. Boa noite, muita paz. Alcilânia, Patrícia Reis, e assim por diante. Daqui a pouco eu falo mais, porque quanto mais nome eu coloco aqui, parece que brota. Exato. Né? É verdade. E compartilhando, né? Porque esse tema é tão importante, pouca gente fala sobre esse tema e poucos querem ouvir sobre esse tema. Mas isso é verdade. Quando a gente compartilha, aquela pessoa que recebe entende como um sinal divino, né? Porque nós estamos falando de uma coisa divina. A morte e a vida é algo divino. Então, compartilhe, meninas, compartilhe vocês, minhas cuidadoras que estão acompanhando a Juana, essa nossa aula, para que mais gente receba esse sinal divino, para a gente parar um minuto e olhar para o que foi passado, o que é presente e aprender com tudo isso, porque o luto não é nada mais do que uma linda fase de aprendizado. Sim, aprendi muito. Você aprendeu muito, né? Muito, nós vamos já tocar no seu assunto, né? Conforme as fases, gostaria que você fosse falando para quem está aqui ouvisse com uma parte prática, né? Com o que você viveu, aí vai tocar no coração deles, e muitos que não viveram vão se preparar, e assim a gente vai. Correto. Como eu estava falando, né,
eu estou com uma visita ilustre aqui no Instagram que me honra muito, que é o netinho da avó da Pomba, que tem um canal também deles. Sim, E eu agradeço a presença. Isso é muito legal. E eu quero estar realmente agradecendo a oportunidade, porque quando a gente não pensa que os nossos pais um dia vão partir. A gente não imagina que um dia eles vão envelhecer e que um dia eles vão nos deixar. Então, quando a minha mãe adoeceu, foi diagnosticado o Alzheimer dela aos 82 anos de idade. Eu demorei uns quase 2 anos para identificar o que estava acontecendo de errado, até levá-la a 5 profissionais da área médica para tentar saber o que estava acontecendo. E com o fechamento do diagnóstico, o meu mundo ele caiu, ele abriu um buraco negro assim no chão. E eu pensei, minha mãe vai me esquecer. Minha mãe vai me esquecer. É um baque muito forte. E eu não sabia nada sobre Alzheimer. A gente não sabe nada sobre a doença. Porque não imaginamos nunca, 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 nunca que esse tipo de demência vá bater na nossa porta, e pode acontecer. E foi assim que começou a minha história, e foi assim que começou o canal. No YouTube, aqui, quem está. Já tem 85 pessoas assistindo aqui com a gente no YouTube. E foi assim que nasceu a minha história com a minha mãe. Uma história de amor, de dedicação, de luta e de preparação. Né? Muito bom. E você fica à vontade, você vai colocando a sua parte, história. E eu vou complementando. E se passar de 1 hora, tem problema? Não tem. Para mim está tudo bem. Então tá bom. Linda a sua história. Eu já bateu meu coração aqui quando você falou, engoliu fundo para falar sobre o diagnóstico, né? Sobre como engolir, engolir porque é por fases, né? Nós vamos passar exatamente por isso, porque hoje nós vamos falar sobre o luto antecipatório. O luto antecipado, desculpa. O que é o luto antecipado, gente? Primeiro eu vou definir luto, né, de uma forma bem técnica para vocês entenderem um pouco, para ficar claro o luto. Luto, esse conceito foi criado por Elizabeth Kübler-Ross, que é uma estudiosa da terminalidade, da vida após a morte, morte e vida, todos esses conceitos relacionados à morte. E ela criou o luto e dividiu o luto em 5 estágios. São 5 fases muito importantes que não necessariamente você vê que elas acontecem uma em seguida da outra e não numa ordem. E nós vamos exemplificar muito com o caso da Ruana, que ela vai falando, cada fase eu vou falando, ela vai contando a parte prática e vocês também vão me passando isso, um pouco do que vocês já vivenciaram. Então, a Elizabeth dividiu as fases do luto em 5 estágios. Mas o que é luto? Luto é uma forma de reação humana frente à perda de algo que é muito importante para você. Essa perda pode ser perda de uma pessoa em si, perda de um casamento, a perda de um emprego, a perda de um trabalho. Por exemplo, o meu daycare, quando veio a pandemia, eu fechei, tive que fechar abruptamente o daycare. Então, o que aconteceu quando eu fechei o daycare? Eu vivi uma perda profissional. Então, eu também vivi as fases do luto e eu vou contando para vocês. Quem viveu a pandemia perdeu muito da sua vida antes da pandemia. Também passamos por várias fases do luto, que vocês vão entender, ao longo desse quase 2 anos, numa nova vida, num novo de novo.
né? Do novo normal. Então, perdemos o que era normal para a gente antes da pandemia. Então, luto se aplica às reações emocionais, sentimentais, de comportamento do ser humano frente a uma perda. Pode ser de morte mesmo, né? Perda, ausência total da pessoa, como a perda dessas outras questões que são muito importantes para você, ser humano. Para descaracterizar luto, teria pelo menos 2 dos estágios tem que estar presente naquela pessoa, naquele ser humano, frente à perda, tá bom? Nós vamos passar estágio por estágio. Tem um material que depois a Ruana pode apresentar para vocês. As minhas meninas que estão no meu grupo de WhatsApp da nossa Semana Cuidadora Amiga do Alzheimer vai receber esse material, porque estão no nosso grupo e vocês merecem esse material para um esquenta da nossa semana, que é uma semana muito importante para quem tem pacientes que têm Alzheimer, para quem cuida, para quem é familiar. Depois eu vou falar um pouquinho disso, mas vamos ao ponto, né? Sim, e eu só quero te dar uma cortadinha. Quando eu joguei o slide que apareceu aqui no YouTube, no Face, não apareceu no Instagram. Não sei por quê. Então, eu vou disponibilizar, quem me pedir depois esse material, o pessoal que está nos acompanhando aqui no Instagram. E se a gente for usar aqui, né, eu peço que eles venham para o YouTube para poder acompanhar esse material, porque ficou vazio do slide, né? Eu peço desculpas, eu não sei por quê. Tem vezes que o Instagram funciona, tem vezes que não. Se você não quiser passar o slide, também não precisa. Porque eu tenho tudo isso na cabeça, a gente vai falando, vai... Tudo bem. É só porque para o pessoal que está no Instagram não ficar perdido, porque que a gente está falando com um slide que não existe para eles, né? Eu fiz questão de falar isso para deixar gravado para o pessoal poder acompanhar. E vamos lá, vamos começar. Mas olha só, Manuela, a gente começa com o luto desde que a gente é criancinha. Desde que a gente é pequenininha, que quando a gente perde o nosso brinquedo, a gente vai para a escola, perde aquela liberdadezinha que nós tínhamos, né? O amiguinho que viaja, se muda do prédio. Quer dizer, a gente começa a ser preparado para a vida com essas pequenininhas coisinhas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Certo que não é do tamanho de uma situação como a morte, ou o desemprego, ou uma pandemia, ou uma doença, como uma demência, um câncer, ou um AIDS, ou alguma coisa, né? Mas tudo isso nos prepara para quê? Para um momento de amadurecimento como pessoas humanas que nós somos. Alguns precisam apanhar um pouco mais da vida, outros não. Né? Então, é mais ou menos por aí. Eu só quis contribuir um pouquinho com isso. Maravilhoso, muito obrigada. Essa contribuição foi riquíssima. Eu tenho minha criança aqui de 4 anos, eu não quis que ela perdesse o Halloween e a mãe está aqui. Lógico, então eu me organizei inteirinha para minimizar essas perdas. As perdas vêm ao longo dos anos e não poupamos, ninguém é poupado, né? Isso faz parte do aprendizado humano. E realmente, então, vamos puxar um pouquinho então para a doença de Alzheimer, e aí eu vou puxar para vocês irem pensando já. Eu vou falar as fases do luto, e na doença de Alzheimer nós vamos falar um pouco desse luto antecipado, tá certo? Então, vamos passar pelas fases do luto. Você vai colocar o material ou você optou por não? Por causa do Instagram. Tá pessoal, bom. Tem bastante gente no Instagram, vai ficar estranho. Né? Vamos lá? O luto, então, é uma coisa muito particular, muito individualizada, né? Cada pessoa passa pelos processos de perda, assimila de uma forma diferente dos demais. Desde a infância, como a Ruana falou, até o enfrentamento do adoecimento dos pais, da morte de pai,
da perda, do divórcio de um casamento e etc. E tal. É muito individualizado, porque, como a Ruana falou, cada um tem o seu caminho, a sua jornada aqui na vida. E essa jornada é tão particular e tão única que ninguém pode andar pelas minhas próprias pernas, né? No meu lugar. É minha, meu corpo, minha alma é meu e eu vim para passar o que eu deveria passar. Isso é muito legal porque aceitar isso já facilita nosso processo de aceitação ao longo das fases do luto. Então, a primeira fase é a fase de negação. A fase de negação é aquele mecanismo que nós usamos, bem de tapar o olho mesmo, que a Ruana está até rindo, que ela falou, gente, no começo da conversa, demorou 2 anos para diagnosticar, por exemplo, o Alzheimer, a demência na mãe dela. O quanto será que nós, que estamos vivenciando um luto, seja ele antecipado, né? Porque a pessoa ainda não morreu, é sua mãe que está com uma demência, está viva de corpo e alma, mas a gente tem que estar diante de um diagnóstico que traz uma riqueza de perdas, né? Um mundaréu de perdas. Então, a negação é aquela coisa de não querer enxergar, de não trazer para o consciente, de tentar fingir que não está acontecendo comigo. Não, imagina, não está acontecendo comigo, não está acontecendo nada. É da idade. Sim, coisa está ficando velha, está ficando gagá. Está ficando gagá, é da idade. Isso é normal, mas aí conversa com um amigo, aí vê que o amigo... A mãe do amigo também tem o mesmo comportamento da mãe que está esquecida, e a gente acaba esquecendo, né? Quer dizer, escondendo a real da tomada de consciência. A gente demora para tomar consciência do fato. Falei de um caso de doença, de diagnóstico de doença. A negação, quando morre uma pessoa querida, também é a primeira fase, né, do processo de luto. Não é possível. E isso você também vivenciou, né, Ruana? Você vivenciou a negação da doença, do diagnóstico da doença, e a negação, provavelmente, daquele primeiro contato, dos primeiros meses com a perda de uma pessoa tão importante. E como que foi para você? Você consegue descrever essa fase para a gente? Essas duas fases. Sim. Como eu disse, no primeiro momento, eu levei 2 anos para descobrir, para ver que tinha alguma coisa errada. E eu percebia que minha mãe esquecia algumas coisas, ela confundia a parte financeira, ela não sabia mais quando era o valor de uma nota, quanto valia um objeto, não lembrava onde tinha colocado algum objeto. E no dia que ela cortou um tecido de um vestido que eu estava ajudando ela costurar, e ela ficou com a tesoura na mão e o tecido cortado errado da outra mão, tipo assim, filha, não sei. E ela costurava desde os 15 anos, eu falei, eita, aí tem alguma coisa errada. Então, esse primeiro momento foi, no choque do diagnóstico, foi um segundo momento de luto, vamos dizer assim, porque a primeira sensação que a gente tem, nós somos humanas, eu sou filha única, sou eu que vou cuidar, eu não sei nada sobre Alzheimer, o que vai acontecer? Então, é o luto da perda do futuro, vamos dizer assim. Existe, naquele presente momento do diagnóstico, todo um futuro se desmanchando na minha frente, porque minha mãe estava com Alzheimer e eu teria que cuidar. E eu cuidei. Foi muito por aí. Exatamente. Olha que interessante. Agora, a Ruana, ela falou de um luto. Isso é claro, essa descrição clara de um luto antecipatório. A mãe estava viva, mas aquela mãe que sabia costurar, aquela mãe que incorporava aquilo, aquela pessoa que costurava, que sabia lidar com as finanças, que era independente, já não existia mais.
Então, a gente chama de luto antecipatório porque é um luto porque houve a perda daquela pessoa que não é mais a mãe, que ela reconhecia, ou que ela que queria que estivesse lá. Então, chegou um buraco, abriu-se um buraco do futuro, um buraco da presença dessa mãe que a Juana gostaria que estivesse. Por isso que luto antecipado, né? Que nós vamos falar muito da doença de Alzheimer, que tem muito a ver com com as fases do luto, mas vivida num tempo anterior, né? E o luto após a morte, na fase da negação, como que você vivenciou essa fase, Juana? É... Eu tô Não, é tranquilo. Como eu te muita... disse, é tranquilo. Falar sobre isso é tranquilo. Já foi difícil. Hoje não é tanto. A minha mãe faleceu muito rápido na última internação dela. E ela faleceu por uma infecção que é muito comum na fase terminal. Ou ela é urinária, ou ela é intestinal, ou ela é por pneumonia, não importa. Ninguém morre de Alzheimer. O corpo fica fragilizado e a baixa imunidade ajuda, aflora essas infecções e acaba acontecendo. Então, eu não estava vendo minha mãe morrendo. Eu não estava vendo. Ela estava mais uma vez no hospital, eu mais uma vez internada com ela, né? O tempo todo ali, presente, alimentando, fazendo, acompanhando, chamando o médico, vendo enfermeira, etc, etc. E ela teve uma recaída que em menos de 24 horas ela foi embora. Então, para mim, aquilo foi muito rápido. Eu tive a oportunidade de despedir-me dela, sim, mas depois eu comento sobre isso, senão a gente vai se alongar a sua pergunta. Mas o luto, o que me ajudou foi saber que a minha mãe, eu sou uma mulher de fé, a minha mãe, naquele momento, ela estava bem. Ela já tinha morrido, ela estava curada na minha cabeça. Então, aquilo me ajudou. Mas, quando eu recebi a notícia, nós já fizemos de tudo, estar na mão de Deus agora, foi aquele baque novamente, né? Mas como vocês fizeram de tudo? Não tem mais nada que possa fazer? Olha a negação aí. E nessa hora a gente tem uma força que só Deus explica, que vem dele, só isso. Porque a gente consegue lidar com toda uma situação de avisar pessoas, de se despedir, de preparar toda aquela burocracia tão chata, né? Morreu. E a gente precisa lidar com essa burocracia, sim, faz parte. E durante os primeiros meses foi difícil, foi. Mas eu sou uma pessoa que eu consigo me reinventar. Que nem Fênix, né? Criar novos objetivos. E hoje em dia, o objetivo que eu tenho é esse, de estar aqui com vocês, né? Muito bom. Gente, e é isso mesmo. E para cada pessoa, 5 fases do luto se comportam de uma forma diferente, em intensidade, duração, em quantidade de momentos com esses sentimentos que nós vamos passar. Então, nós estamos falando do primeiro estágio, a negação, que é esse estágio de não querer ver, não trazer para o consciente, não tornar real, e pode durar para uma pessoa um dia, para outras 1 mês, 2 meses, 4 meses, e depois tem horas que ela cai na real, depois volta para a negação, então flutua muito essas fases do luto, nós vamos passar por elas, e vocês vão sentindo em você, no seu histórico. É verdade, doutora, isso eu consegui lidar com isso, mas depois eu neguei a morte da minha mãe por um tempo, não queria mexer em nada, não queria ter contato com as coisas dela, porque aí eu ia ter contato com a realidade, ela não está mais aqui. Então, essa coisa de não mexer, né, Juana, nas coisas da mamãe, de não tirar do lugar, de ter seu tempo para ter contato com a realidade, também está dentro da fase da negação.
Tá dentro. Eu mexi no dia seguinte. Ah lá, olha que linda! A Ruana já estava no processo de aceitação. Então, Né? Eu mexi no dia seguinte as medicações e o material higiênico, como fraldas e outros produtos, que eu fiz uma doação para outras famílias que estavam precisando, e são coisas que não pode ficar esperando você ficar legal para doar. Porque tem gente que está precisando de fralda, tem gente que está precisando daquele remédio, não tem como comprar. Né? Eu doei alguns aparelhos e algumas coisas que ela usava, como a cadeira higiênica, cadeira de rodas, o colchão, o pneumático demorou mais um pouquinho, porque eu estava procurando descobrir uma pessoa que realmente necessitasse, não fosse pegar para vender. E levei, no primeiro mês, eu me desfiz de alguns itens pessoais dela, como roupas, principalmente, e fiz pequenos pacotes e doei tudo. Menos umas coisinhas que eu guardei, né? Ainda estão guardadinhas ali, porque ninguém é de ferro, né? Mas alguém pode estar precisando de um casaco, de uma roupa, de um calçado, de alguma coisa. E eu estava dando um pedacinho da minha mãe para essas famílias. E essas famílias agradeceram e me abraçaram. E isso é importante, você saber que aquilo não vai mudar sua vida, o seu luto, não vai mudar nada, está ali, está ali. Ela não vai voltar para pegar. Então, por que guardar? Dê para quem precisa. Divide, compartilhe. Como eu compartilhei minha mãe durante anos no canal, no YouTube, né? Tá passando até o nome do canal aqui embaixo para vocês. Eu compartilhei minha mãe com vocês e ela ganhou um apelido, Vovó Polly. É linda. Tá ali no YouTube, viva para mim. E viva para muita gente, ensinando muita gente. Ela se tornou uma professorinha, né? Então, a aceitação para mim foi rápida, né? A gente foi. Muito bem. A próxima fase, essa fase que a gente tem que tomar cuidado, nós que estamos cuidando tanto do paciente da nossa família, né? Nosso pai, nossa mãe, quanto para o cuidador, que muitas vezes nós estamos na fase, a segunda fase, então, do luto, é a fase da raiva, né? Já que não deu para negar a doença, que é a primeira fase, então a próxima fase é ter raiva. Por que aquilo está acontecendo comigo? Por que ele age assim comigo? E fica com raiva dessa situação de ter que cuidar, meu futuro não pode ser mais planejado, eu estou ligada à minha mãe, porque eu sou obrigada a cuidar, ela adoeceu, essa droga de doença, que raiva dessa doença. E por isso, gente, que eu falo para meus cuidadores que são profissionais, vem ser amigo do Alzheimer, para a gente não ter essa raiva, porque a gente tem que aprender a conversar com a doença e não com o paciente, né? O paciente, ele está cometido dessa doença, mas a doença que se manifesta para a gente e que nos traz, às vezes, raiva, que pode levar até um quadro de violência do familiar para com seu pai, com a sua mãe, ou do cuidador. Porque se a gente pegar como pessoal e se vitimizar, que entra nessa questão da raiva, né? Ah, por que isso acontece comigo? Por que eu tenho que fazer isso? Aí o paciente fica um pouquinho teimoso ou mais agressivo, a gente não entende todo esse contexto, porque nós estamos tocados emocionalmente por um processo de luto antecipado, né? E acaba complicando as relações familiares dentro das famílias e as relações interpessoais de cuidado. E essa fase é uma fase bem complicada do luto e causa conflito, e é a causa de maior estresse nossa dos cuidadores. Sim, a gente briga com Deus também, né? Briga com Deus, briga de mal, faz birra. Faz birra e tudo. Aí vem a fase da barganha. Já negamos, né? Não passou da fase da negação, não funcionou. Aí a raiva também não resolveu. O que a gente faz? Começa a barganhar, achar culpados, aí coloca Deus na história. Aí toda hora faz o culpado. Ai, deu errado uma coisa no nosso dia a dia do cuidado, a gente já culpa alguém, né? Para aquela posição. Se culpa muito,
por não ter conseguido dar aquele banho, ou por não ter conseguido tirar o idoso do sofá, o nosso pai, nossa mãe do sofá, fazê-lo movimentar, mudar, curar a doença. E aí a gente começa a se culpar de tudo, achar culpados e culpados até para a morte, né? A gente às vezes se culpa até da morte. Muitas vezes nós nos culpamos, né? Do processo de morte quando algo não está bem resolvido. Uhum. É verdade, é verdade. Eu comento que a gente tem sempre um anjinho de branco e um anjinho aqui de vermelho, com chifre, rabinho, né? Que fica, tá vendo? Eu te avisei. Aquela coisa, não sei o quê, se você tivesse feito assim, a gente fica com sentimento de culpa. O cuidador se culpa muito. Só que o cuidador se esquece, né? Que nós somos humanos, nós temos falhas, nós temos aquele dia que a gente acorda um pouquinho mais cansado porque não dormiu, aquele dia mais difícil, porque aconteceu uma febre inesperada, porque você acabou de dar um banho e ela se sujou de novo, e a gente respira fundo e fala, caramba, pelo amor de Deus, de novo, eu ainda não fiz o almoço, vou ter que dar outro banho, vou ter que trocar todo o lençol de novo, e não sei o quê. Gente, hello? Isso é normal, gente. Seria estranho se vocês não tivessem esse tipo de pensamento ou de sentimento. É porque vocês se dedicam, vocês amam, vocês se cobram, vocês estão aí. Tá? Vocês são seres humanos, nós somos seres humanos. Seres humanos, com certeza. Esses sentimentos, emoções, tá tudo bem acontecer, gente. Mas agora nós estamos trazendo para você... Mas não descontar no familiar nem no seu paciente, lógico. Exatamente, nós estamos trazendo para a consciência de vocês, para quando sinalizar algum desses comportamentos que você vê que não é benéfico, né, que vai trazer maleficência ou algum comportamento que não vai ser bom, nós vamos atuar. A gente está trazendo elucidação, conhecimento para vocês. Mas não quer dizer que nós não sentimos isso, que você não vai sentir. O importante é a gente saber atuar, se ligar, buscar ajuda. Por isso que eu, doutora Manuela, também estou ajudando vocês nesse cuidado compartilhado. Quanto mais a gente compartilha o cuidado e se sente acolhido, menor é o efeito deletério, né, e triste, doído dessas situações de morte e de luto. Gente, o que as pessoas vieram falar comigo, Juana, quando eu anunciei a nossa live, de que é muito doído perder, que é muito doído pensar na morte, perder o paciente, perder o trabalho. Nós vamos falar depois sobre o luto dos nossos profissionais também, que eles sofrem duas vezes, né? Quem é profissional do cuidado. Sim, perde o emprego e perde o seu paciente. Sim, com certeza. Exatamente. E é uma dupla perda. E que se confundem os sentimentos vão se confundindo, são dois lutos diferentes, como eu falei, o luto ele não é específico da morte. A morte do seu trabalho, né, da sua vida profissional, também tem muita importância para você. E aí os sentimentos vão confundindo e por isso que eu falo que é um sofrimento em dobro. Mais intenso pela morte humana? Sim, porque o trabalho a gente sabe distinguir esse material do humano. Nós, cuidadores, damos muito valor para o humano. Mas gente, tem que pôr comida na mesa. O boleto está chegando do curso da doutora Manuela. São responsabilidades que a gente tem ao longo da vida. Que é normal. Aí depois da barganha... Eu tive uma ideia. Assim que eu encerrar essa live aqui no Instagram, eu vou ficar mais uns minutinhos, vocês me lembrem, me cobrem isso. Aí eu jogo o material no ar da doutora Manuela, tá? Para vocês que estão aqui no YouTube, nós estamos com 130 pessoas assistindo aqui no YouTube. E no Instagram? Então, acho que no Instagram tem menos, tá com meia dúzia agora, né? Porque eu não estou dando muita atenção para eles vão chorar já já. E eu estou colocando os boa noites aqui do pessoal do YouTube, enquanto a gente está conversando, para dar essa atenção paralela, vendo se tem algumas perguntas.
tá? E eu já vou dar atenção para vocês aqui no Instagram, já, tá? Aí eu pensei nisso agora. Eu jogo esse material no final da live, como bônus, para quem ficar até o final, vai ficar gravado. E aí a gente dá uma valorizada também, né? Sim, tem muita coisa importante que eu tenho que falar aqui, gente, para vocês. Dá muito recado também. Trazer essa informação que é preciosa, a gente pouco ouve falar, né, por aí. Então, nós temos que ficar até o final, porque a gente evita sofrimento. Quando a gente pode tratar o sofrimento de uma forma através do conhecimento, isso é muito lindo, né? Então, a próxima fase, depois da barganha, então a gente falou da negação, da raiva, barganha, e agora a depressão. Todo mundo pensa que luto é só depressão, que é aquela coisa de sofrimento profundo, da tristeza, que você se isola, não quer saber mais de nada, às vezes não sai da cama, não sabe como planejar, por exemplo, fechou o Espaço Gero. O Espaço Gero é um daycare que tinha 30 idosos e mais 10 morando no residencial, né? Eu mantive o residencial e 30 idosos frequentando a creche, né? Eu odeio esse termo, não gosto, mas o nosso daycare, Espaço Gero aqui em Campinas. No dia 17 de março de 2020, eu tive que fechar. Imagina a gente não ver mais de 30 idosos. Eu não sabia o que estava acontecendo com a vida deles, não sabia se iriam morrer ou não pós-pandemia, em momento de pandemia. Foi como eu perder 30 idosos e perder meu emprego, minha renda maior, quase 70% da minha renda, de um dia para o outro. Passei por todas as fases do luto, da perda desse meu emprego, dessa minha renda, desses meus 30 pacientes. E eu pensava em um a um. Gente, eu ligava, mandava mensagem para os familiares. Depressão? Quem não deprimiu nessa pandemia? Com a perda da vida que tinha, sem horizontes para o futuro. Então, a depressão parece que o luto é sinônimo de depressão. Não é. Tem todas essas fases, como eu falei, nós estamos na quarta estágio, que vão mudando de intensidade. Pergunta se eu não fiquei com raiva da pandemia. Fiquei com raiva do coronavírus que ia matar. Quem não ficou? A gente não ficou com raiva, a gente não ficou ganhando. É culpa do chinês, é culpa de Deus, é culpa do presidente. Barganhamos a situação, negamos. O negacionismo está até hoje. Tem gente que o presidente não usa máscara. Então, olha que interessante, quando a gente perde a normalidade, perde uma vida, um modo de viver, a gente entra com comportamentos muito parecidos com o do luto, né? São esses comportamentos humanos nesses estágios. Então, a depressão pode ser medicamentosa, o tratamento, ou não. Depende, porque o luto tem... desculpa, gente, eu não falei, mas nós temos um período de luto descrito para Elizabeth Kübler-Ross de 1 ano a 1 ano e meio, em que essas fases desses estágios vão se apresentando para nós como pessoa enlutada. Sim, eu coloco meu luto em torno de 1 ano, aproximadamente. O primeiro ano é muito mais difícil. São os primeiros aniversários, primeiros Dia das Mães, primeiro Natal, primeiro tudo, né? O segundo ano já começa a ficar mais tranquilo, né? Mas existe uma coisa maior, que é a saudade. Maior que a dor. Quando a saudade se transforma em algo maior que a dor, você já está ultrapassando esse sentimento de luto, sim, e está começando a reagir e criar metas, objetivos e olhar de novo para o futuro. Exatamente. E é o que eu estou fazendo. Eu estou cuidando de mim para poder cuidar de vocês. Lindo, lindo esse movimento é lindo. E é isso mesmo que acontece. Mas agora vamos pegar, então, um pouquinho, gente, no luto antecipado. Quem convive com paciente, que é filho ou filha de um paciente que tem demência, já está vivendo esse luto com o corpo presente. Porque, como a gente falou, a tristeza de não ver, a depressão e a tristeza de não ver a nossa mãe mais presente no próprio aniversário. Tudo bem que quando ela não está presente de corpo físico, dói mais.
Mas tem uma fase da demência de Alzheimer, gente, que ela não lembra da data do aniversário, ela não compreende o significado dessa data, nem aniversário, nem Natal. E aí já cria aquele vazio da ausência. Por isso que a gente chama de luto antecipado. E aí, quando de fato o corpo físico está ausente, aí nós temos o luto de fato. Tá certo? Deu para entender com esses exemplos, pessoal? Acho que sim, né? Acho que sim. Então, a depressão é a quarta fase do luto. Depois, nós temos a quinta e última fase, que é a fase em que a gente quer que aconteça de uma forma mais rápida, que é a fase da aceitação. É aceitar que não adianta negar, não adianta ter raiva, não tem culpado, e trazer para o consciente, né? Diminuir a tristeza e a dor e aceitar as coisas como são. E nessa fase de aceitação, quando a gente chega nesse momento, a gente consegue, sim, dar qualidade de vida para você e para quem a gente está cuidando de uma forma antecipada, ou para quem está ao nosso redor, que está vivo, mesmo diante da perda de um ente querido. A aceitação é um momento não quer dizer que você não vai ficar triste, não quer dizer que você vai estar feliz. Aceitar é apenas tornar consciente, com amor e leveza, o que é a realidade. De Alzheimer, da morte ou da perda do espaço gero. E está pronta para quê? Para olhar o futuro, né, Juana? Uhum. Sim, e sabe o que ajuda na aceitação? Uhum. Não sei se alguém já teve oportunidade de me ouvir falar sobre isso em algumas lives que eu fiz. O que ajuda a gente passar por esse luto de uma maneira mais consciente e real é a liberação. Quando a gente libera a nossa mãe, nosso pai, ou a pessoa que está no seu leito, né? Que o médico diz, não tem mais o que fazer, é você não se prender, não negar naquele momento, chegar para a pessoa, e foi o que eu fiz. Minha mãe estava no CTI, fazia 24, 48 horas, e eu fui fazer a visita, né? Encontrei minha mãe já entubada, encontrei a minha mãe já sem alimentação, porque eles tiram a alimentação, minha mãe com sonda, com a urina cor de Coca-Cola, da infecção, minha mãe com 39 de febre, suando, calafrios. E você faz o quê? Você fala assim, não, mamãe, não vá, não vá, não vá, não vai, segura na mão, fica mais um pouquinho. Isso para mim é um ato de egoísmo, desculpem, tá? A pessoa está sofrendo lá. Ela estava com morfina, não sentia dor, ok? Mas ela estava entubada, ela estava sem se alimentar, fazia mais de 24 horas, ela estava com toda aquele aparelhagem que a gente sabe que é para dar... São os cuidados paliativos, que a gente chama, para ela não sentir dor, para ela poder respirar melhor, para ela poder urinar sem aquele incômodo, com morfina, com etc. E o que eu fiz? Eu simplesmente virei para ela e disse tudo aquilo que eu queria falar. Rezei com ela, muito católica, minha mãe sempre rezava o terço. Nos últimos anos, nem isso ela fazia mais. E simplesmente eu virei para ela e disse assim, mãe, pode ir. Eu vou ficar bem. Eu não vou ficar sozinha. Vai se encontrar com o nosso pai, vai se encontrar com o papai, e ele está lá te esperando. Eu vou ficar bem, vá. Eu amo você, te quero todo o bem do mundo, e você já cumpriu a sua missão aqui. E eu agora estou te liberando. Vá. É isso que a gente precisa fazer. E vocês vão falar assim, mas eu já liberei. Não. Uma coisa é você liberar com a boca. Outra coisa é você liberar com o coração. E você vai saber muito bem qual é a diferença no momento certo. Mas qual é o momento certo? Você vai saber
qual é o momento certo dessa liberação. Exato. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Minha mãe olhou para mim. Eu segurei a mão dela. Ela olhou para mim. Pode ser um espasmo muscular, mas uma parte do lábio sorriu. Pode ser coincidência, os médicos vão falar isso, né, doutora? Que foi uma reação. Não. Ela olhou para mim e sorriu. Então, mesmo com aquela boca cheia de equipamentos, etc. e tal, e eu fui enrolando no CTI, eu fui expulsa do CTI praticamente, porque eu já tinha passado do horário, já fazia mais de 1h30 que eu estava além do horário. Eu chamei a cuidadora que me ajudou nos últimos anos, que até hoje está aqui comigo, me ajudando com meu filho. Meu filho veio também, a fisioterapeuta veio também, a madrinha do meu filho veio também, e todos deram aquele calor, aquele amor, aquele abraço nessa hora de despedir, porque a gente sabe que está para acontecer. E, infelizmente, não pude segurar a mão até o final, por estar no CTI. Não era época de pandemia, mas vim para casa, esperando o telefone tocar. E ele tocou. Muito por aí. Muito. Gente, lindo, Juana. Olha, me emocionei. Mas eu sou das médicas, que não são todas, eu sou da linha da Elizabeth Kubler-Ross, que o sentir está extremamente aguçado e ele está presente até o último batida do coração, porque o sentir está no coração. Então, quando desliga o coração, desliga o sentir. Então, ela pode estar entubada, com morfina, mas ela está ouvindo, está sentindo, o coração está batendo. Sentir é coração. Reconhece o amor. Reconhece o amor. Então, você que está com a sua mãe na cama, que não está falando, não está se contactuando, já está numa síndrome da imobilidade, ou está numa UTI, como a mãe da Juana, ou o pai, né? Ou seu pai está inconsciente, comunique-se, mantenha essa comunicação do amor, porque o sentir está vivo, está presente, que o coração está batendo, compreende? Coração, sentir e está sendo conectado. Aliás, é a forma mais linda de se manter conectado. Tem a mente atrapalhando, né? Porque a nossa mente atrapalha. Por ruídos, por preconceitos, por percepções erradas, por percepções de julgamento. E nesse momento, a mente não está lá, mas o sentir está. Então, e você usa todo o seu sentir para essa conexão, que vai dar bom, que vai dar conexão, vai dar sentido para a sua vida e para a vida de quem está lá ainda vivo, tá, gente? Depois me conta. E trabalhando como médica paliativista, eu tive muito tempo para poder trabalhar essas fases do luto antecipada das famílias do paciente que estava com uma doença não curável. Eu trabalhei com muitos pacientes com câncer. E nesse processo de aceitação de um luto antecipado, de aceitar a doença do câncer, que é um nome, muitos não gostam nem de pronunciar, eu e a minha equipe trabalhávamos muito esse processo de aceitação, passando por todas essas fases. E eu acredito em outras teorias, eu não vou falar aqui, depois eu falo, se tiver um tempinho. E trabalhamos como uma equipe para realizar sonhos, Juana, dos nossos pacientes que iam a óbito em meses. Então, nós trabalhávamos toda a história de vida deles, aceitando junto com a família e criando momentos novos de realizações de sonho. Então, todo mundo, estou até arrepiada, todo mundo chamava de médica realizadora de sonhos. Aprendi muito isso no St. Christopher Hospice, e eu quero trazer para você que é possível, e também com o Pat Adams, que eu sou fã do Pat Adams, aquele nosso médico palhaço, que foi eternizado nos filmes. Ele Sim. É vivo ainda, mas está nos filmes com Robin Williams, né? Sim, que já nos deixou.
que já nos deixou, mas esse filme ele deixou de presente para nós. Eu tenho esse filme, é lindo, é lindo. O mais lindo é trazer essa alegria para os momentos em que não são para ser alegres, mas é uma alegria do sentir. É uma alegria que a gente sente que tem vida, que tem história, que tem amor, que tem muito ainda que ser feito, tem desejo. E o Pat Adams realizava os desejos. No St. Christopher Hospice, eu participei de um evento que era só realização de desejos. E aí eu trouxe para Campinas aqui a nossa equipe e fomos realizar desejos. Realizamos cada um, que eu vou te contar. Casamento, eu perdi a conta. E casamos com o paciente todinho amarelinho, mas estava com seu vestido de noiva. Amarelinho por conta da icterícia, da bilirrubina, né, de um câncer hepático grave, mas estava linda com seu vestido de noiva, seu buquê amarelo para combinar. E a gente, olha, gente, é a alegria e a satisfação de criar esse desejo, esses momentos. Gravamos um disco gospel de uma paciente minha que tinha um câncer de ovário terminal, assim, bem avançado, uma CIT, conseguimos que ela gravasse o disco, né, de autoria dela, e vendeu ainda na igreja, e logo depois, logicamente, da realização de muitos desejos, eles morriam, né? Mas super felizes Felizes não, digamos que feliz, mas com algo mais para levar para o outro lado. Um diferencial, né? Isso cuidado, amado, respeitado nos seus desejos, nas suas necessidades, isso não tem preço. E viver o último dia da vida da forma, como resultado de como ele levou toda a vida dele e com o plus do que ele desejava. Então, quer dizer, a morte é um momento para ser vivido, como a Ana Cláudia Arantes falou muito bem, ela se formou junto comigo em Oxford, ela, Gorete e vários outros profissionais. Essa informação me interessa. Essa informação me interessa, maravilhosa ela. O que eu ia dizer para vocês, tá? Quem tiver oportunidade, vocês param para pensar o seguinte, né? Deixa eu tirar aqui. Eu estou passando aqui o boa noite, tudo, estou vendo se tem alguma pergunta para a gente estar interagindo, etc. Vocês param para pensar que Oi? Ah, não, desculpa. Vocês param naquele momento e falam assim, poxa, está muito difícil, eu estou cansada, eu tô aborrecida, eu estou exausta, eu não consigo mais lidar com alguma situação, eu estou passando para você a experiência do familiar, que foi o meu caso. A gente esquece de uma coisa muito importante, que eu vou botar aqui embaixo para vocês. Vocês precisam se cuidar. Como a gente se cuida cuidando de alguém durante 24 horas? Sabe aquela história? Que eu acho que você deve ouvir muito isso, já que você treina cuidadores, né? Forma cuidadores. Não, eu não vou botar ninguém aqui, porque só eu sei fazer a comida da mamãe do jeito que ela gosta. Só eu sei dar o banho, sei a hora que ela quer fazer o cocôzinho dela, eu sei na hora que o papai quer fazer não sei o que, não sei o que. Só eu entendo e dou a medicação. Gente, vamos acordar? Você não vai aguentar. Você vai adoecer. Você vai ficar doente. E eu conheço um caso de uma senhora que morreu antes da mãe. Quem ficou com a mãe? Um mês depois, ela também partiu. Um mês, em 30 dias, 2 enterros, na mesma casa. Porque ela não aceitava ninguém para ajudar. Uma professora aposentada, uma pessoa inteligente, mas que só ela sabia cuidar da própria mãe, mais ninguém. E ela deprimiu, e ela ficou doente, e ela faleceu. A mãe dela foi colocada nos cuidados de outros parentes. Não sei do destino dela, porque nunca mais soube.
recebi a notícia 30 dias depois que essa senhora também tinha falecido. Então, o que acontece? Você precisa se cuidar. Eu confesso, nos últimos 5 anos, cuidando da minha mãe, eu não me cuidei. Eu engordei mais de 20 quilos. Meu cabelinho era o cabelinho Joãozinho. Tá lá nas lives, vocês vão ver. Tá lá, tá? Porque era rápido tomar banho, secar e já estava assim, botava um short, uma camiseta e lá com a mamãe, pá, 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 pá. A gente cansa. Então a gente precisa parar um tempo, um determinado momento, sim, para olhar para a gente. Porque vem depressão, ansiedade, angústia, pode surgir um nódulo em algum lugar do seu corpo e você, olha, estamos em outubro rosa, gente. E você não percebeu. Casamentos se desfazem. Filhos ficam soltos demais da conta. Chega uma pandemia. Os hospitais se lotam, você fica abarrotada com medo de sair e trazer Covid para dentro de casa. E olha, quanta coisa está acontecendo nesse mundo e você não está se cuidando. Não é ser egoísta, não é ser egoísta, gente, não é. Tirar uma tarde de um sábado, um fim de noite para conversar com as meninas, né? As meninas e as amigas, né? O filho, tem filhos que cuidam de bater uma bola, de fazer uma compra, de fazer alguma coisa gostosa, ou então dormir um pouquinho mais naquele dia, ir para a praia, olhar. Eu moro no Rio de Janeiro, é muito bom passear no calçadão de Copacabana, relaxa, se cuidar. Por isso que ela diz, cuida com você e eu cuidar de quem cuida. Foi sintonia o nosso encontro, né? E eu agradeço mais uma vez uma pessoa que nos apresentou, que falou de você para mim. Eu tenho que agradecer ao vivo. Ela está em live nesse momento, que é a nossa amiga Rocha. Uma graça, eu agradeço a ela também. Esse lema, cuidar de quem cuida, é fundamental. Nossa, a minha última jornada gratuita, porque, Juana, eu faço jornadas gratuitas e eu tenho, sim, cursos pagos, mas eu entrego o meu máximo nas minhas jornadas gratuitas, mas eu entrego a alma. E a última jornada foi da cura do cuidador. É auxiliar nessa cura, nesse cuidado de quem está cuidando. Mas foi fantástica a nossa jornada gratuita, com 5 aulas, chamando a atenção para a gratidão, para o autocuidado, para olhar para o seu corpo, olhar para o seu plano de cuidado. Não basta cuidar do outro, a gente tem que criar o nosso plano diário de cuidado também, intercalando com o plano de cuidado do outro. E aí, foi riquíssima essa nossa jornada. E agora, que você falou uma coisa importante que eu ia emendar aqui, você quer falar? Minha sogra está na fase de não morar mais na casa dela, quer ir embora, ela tem que ir embora, deixou o marido sozinho. Olá, sobre a fase, eu acho que esses temas é muito da fase da doença, né? Da doença de Alzheimer, provavelmente uma fase moderada da doença de Alzheimer, mas mediana moderada. Mas você sabe por que ela quer ir embora para casa? Alguém já se fez essa pergunta? Se ela mora na própria casa e quer ir embora para casa? Se alguém souber, dá uma escrevinhada aí. Carioca gosta de inventar palavras, né? Escrevinhada é uma delas. Eu também adoro. Porque ela está insegura, ela está triste, ela está com medo. E qual é o lar que ela se sente segura, feliz, né? E ali é a casa dos pais. Então, na cabecinha dela, ela quer ir para a casa dos pais dela, porque ela está com medo. Então, dê a ela o que ela precisa. Passe segurança, dê amor, dá amor, carinho, tira o foco daquela ida. Isso é uma fase, vai passar. É uma fase difícil.
Mas eu conto para vocês que vocês vão sentir saudade dessa fase. Sim, então nós estamos falando aqui com pessoas que são cuidadoras profissionais também. E quando eu converso com elas e explico que eu estou em todas as pontas do quadrilátero do mundo do cuidado. Eu estou no mercado de trabalho, né? Porque eu tenho empresas que fornecem o cuidador, empresas que precisam do cuidador qualificado. Eu sou fã número 1 do cuidador, então eu formo o cuidador porque ele é a base de qualquer cuidado de empresa funcionar, a empresa crescer. Eu cresço, meu cuidador cresce junto comigo. Tá. Eu ouço mais de 5.000 famílias. Conheço gente maravilhosa aqui, então tenho contato com mais histórias. Também tem o lado do idoso pela geriatria e o lado do cuidador, que é quem eu admiro muito. Então, diante desse mundo, quando eu falo para o cuidador, sabe por que a família te contrata? Porque o idoso já está agressivo, está confuso, não quer se alimentar, está teimoso e está urinando na calça. E eu estou cansada. E o cuidador está adoecendo, o cuidador familiar está doente, está cansado. Mas ele gostaria de estar bem, e estar fazendo essa função de cuidar, mas ele não consegue. O corpo, às vezes, não comanda mais, ele está muito cansado. Aí eu falo, cuidador, você tem que cuidar como se fosse esse familiar. Para você conseguir conquistar essa família, conquistar essa casa, chegar do seu jeito. Você não pode chegar do seu jeito, e sim do jeito como essa filha faria, como a Juana faria o cuidado da mãe dela, e ela não pode agora mais. Por exemplo, porque ela está adoecida ou não, ou já está prevenindo o adoecimento. Como que ela faria? Então, é muita comunicação, né, Juana? É sentar com a Juana e conversar. Como você gostaria que eu desse o banho? Mas ele não está conseguindo tomar banho. Pode deixar que eu vou conseguir. Nós juntas vamos conseguir dar esse banho. Mas como você faz? Passar essa segurança, essa tranquilidade, fazer tudo isso, sim, com certeza. Como você faria, Juana? Que produto você quer? Como você como você começa o banho? Então, se colocar com a rotina, se colocar como se você fosse a Juana, mas a Juana gostaria de estar lá e não pode. E aí, nessa posição de humildade, de empatia, né, de compaixão com todos os familiares, não só com o idoso. Aqui nós, Juana, quem é cuidador, você, quem é cuidador geriatra, né, que é cuidador profissional, ama idoso. Então, o nosso foco, assim, ó, você precisa ver lá no daycare, no Espaço Gero, a gente está tão focado no idoso, e eu estou me relacionando com a família, mas o cuidador na ponta, que está no daycare, está com o idoso. Uma loucura, Ele não está com a família. Aí eu trago o lado da família. Ele é mesmo, hein? É verdade. Então, esse olhar, o cuidador, ao entrar na casa de um paciente, de um idoso, que ama o idoso, olha para a família também. Sim. E é isso que eu vou ensinar muito na nossa... E, Manaus, a gente tem que fazer outra dobradinha em breve, porque é muito assunto que a gente tem que contar para o pessoal. Muito assunto, a gente tem que voltar ainda esse ano, novembro ou dezembro, mais tardar. Vamos sim. Porque eu estou vendo se tem algumas perguntas, ainda não consegui olhar nem o Instagram, muita gente, isso é fantástico. É muito legal que eles vão estar na nossa semana do cuidador amigo do Alzheimer, muito de vocês que já me conhecem, que já estão no grupo de WhatsApp, mantenha-se no grupo e vem para a semana, e quem não conhece, eu vou ter um tempinho aqui para falar um pouco da semana do cuidador amigo do Alzheimer, que já vai responder muitas dessas perguntas, né? Porque estaremos fazendo 5 aulas gratuitas, online, ao vivo, para elucidar essa doença que é um mistério, né? Elucidar a questão do familiar, da dificuldade do banho, da agressividade, de lidar com a família, como lidar com a doença, né? Que começa pelo conhecimento. Sim, é aquilo que a gente fala, aceitação em primeiro lugar, conhecimento em segundo lugar, tá? Grupo de apoio em terceiro lugar. Ótimo. Precisa criar uma rede de apoio para te ajudar também. E se preciso,
no grupo de apoio pode ser um grupo de amigos, grupo de WhatsApp, pode ser cursos, pode ser um psicólogo, pode ser qualquer coisa que ouça você nas dúvidas, porque você precisa dominar o Alzheimer. Você precisa saber o que vai acontecer. Não se iludir. Eu vou fazer em novembro, eu até anunciei ainda há pouco lá no Instagram, que eu fiz uma gravação de 1 minuto, que eu vou fazer, se Deus quiser, em novembro, né? Porque minha vida é tão louca, concluindo após em gerontologia, fazendo isso, fazendo aquilo, é tanto movimento, que eu vou fazer algo com o título chamado Do Início ao Fim, em que eu vou contar em vídeos de 10 minutos, cada dia, o Alzheimer do início ao fim. Ai, que falando a verdade, com clareza, com todas as letras, né? Que talvez choque algumas pessoas, mas a gente precisa dominar o Alzheimer. Eu não tenho conhecimento técnico, porque eu não tenho formação médica. Eu sou psicóloga, futura gerontóloga e filha que cuidou. Então, eu vou estar passando a minha experiência, a minha vivência para vocês. E eu quero fazer uma nova parceria contigo em breve, numa nova live contigo, com um tema também assim importante, porque nós somos quantos milhões de idosos com Alzheimer em 2021 e quantos serão nos anos 50? Eu não tenho esse número aqui agora. Eu sei que serão 1.200.000. Hoje nós temos 200.000 idosos com Alzheimer. E daqui 5 anos teremos 2 milhões, e assim vai. E assim vai. Então, não tem volta. Nós seremos, em 2050, o 6º país do mundo com mais idosos. Ou seja, aquela pirâmide de criança, idoso aqui em cima, ela está invertendo. Porque os idosos estão vivendo mais tempo e estão nascendo menos crianças. Quem vai cuidar de você? É verdade. Se cada casal está tendo um filho, 2 no máximo, ou nenhum. Então, daqui 20, 30, 40 anos, a proporção de idosos e jovens que trabalham, olha a Previdência, o problema da Previdência ali na frente, no futuro, vai ser mínimo. Quem vai cuidar de você? Então é isso mesmo. Então, vocês, cuidadoras maravilhosas que estão aqui, seja você familiar ou profissional, a Semana Cuidador Amigo do Alzheimer vai começar dia 7 de novembro a 11 de novembro. Aqui perguntaram aqui se essa já é uma aula. Não é uma aula, aqui é uma live querida que a Ruana me chamou. Nós vamos fazer outras lives, é um esquenta para a nossa Semana Cuidador Amigo do Alzheimer, onde nós vamos abordar o tema sobre faça pazes com o Alzheimer, entenda tudo sobre a doença, vamos falar sobre a síndrome do pôr do sol e o paciente confuso, da questão da alimentação, quando ele come, quando ele deixa de comer, como lidar com a família, que às vezes é mais difícil do que lidar com o próprio paciente. E você foi familiar, você teve cuidador profissional com você? Eu tive que chamar. A Neide, ela veio ficar comigo, ela era recém-formada, ela tinha cuidado. Mas ela tinha o curso de especialista? Tinha. E ela, de Alzheimer, eu não sei qual que ela fez agora, mas ela tinha cuidado de uma senhora 3 meses apenas. Depois ela cuidou de uma outra senhorinha também 3 meses. Quando eu a contratei, eu falei com ela, estou com medo, 3 meses, né? Mas ela ficou 2 anos e 4 meses aqui com a gente. Que lindo, parabéns. Esse movimento é necessário, o cuidado compartilhado é mais do que necessário. Eu brinco com os familiares que me buscam, que me pedem cuidadores formados por mim, pedem cuidadores especialistas, por isso que eu estou criando, que eu já criei esse método e agora esse método se tornou
um cuidador especialista, um método para formar cuidadores especialistas em Alzheimer. Tem certificado? Tem sim. Tem certificado? Teu curso tem certificado? Que massa! Tem certificado Massa. dessa semana, né, de 5 dias, mas já é um movimento, né, dentro do conhecimento. Eu faço questão de dar um certificado para quem esteve nas aulas, para quem adquiriu esse conhecimento, e tem um curso pago que teria um certificado mais completo e muito mais, né, mais robusto referente ao grau e o nível de conhecimento, porque olha lá, em uma live a gente consegue passar conhecimento, mas é muito, né? Alzheimer de A a Z é um compêndio de muitos anos de experiência. Eu tenho uma pergunta aqui no Instagram e uma aqui ao vivo aqui, né? Doutora, cuido de uma senhora que está esquecendo as coisas. Já comuniquei à família, mas parece que não acreditaram muito. Alguma sugestão? Então, bem-vindo ao mundo da negação, do luto antecipado dessa família. Ellen, foi a Ellen que perguntou. Ellen, ótima pergunta, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Uma má notícia, a gente treina muito em cuidados paliativos a dar a má notícia. Não é porque justamente não é fácil, é doído, e o familiar, ele já tem esses sinais, mas ele se nega a enxergar e trazer para o consciente. Como fazer isso? Eu recomendo a todas as minhas cuidadoras, a quem está aqui, compartilhar essa aula com o familiar. Compartilhe essa nossa aula e as aulas do meu canal, Doutora Manuela Cuida com Você, no YouTube, Doutora Manuela Cuida com Você, no Instagram, para já aumentar o nível de consciência e informação desse familiar sobre a doença. E aos poucos você vai anotando, você que é cuidadora profissional ou cuidadora familiar, ou outro membro da família que está anotando, anota os episódios que compõem o sinal e sintoma dessa doença. Eu ia falar isso. Não é, linda? Pega o caderninho. Isso. A minha cuidadora tinha caderninho. Coloca lá uma agenda. Ela anotava não só os episódios, mas também ela não foi no banheiro hoje, ela se recusou a tomar banho, não quis se alimentar, ela confundiu, fez um episódio de agressividade. Por quê? Porque na hora de narrar, você não lembra de tudo. Exato. E da boca para fora, a gente narrar, ele pode estar num mau dia, não perceber, não querer ouvir. O escrito está lá, é concreto. É mais uma forma de trazer para o consciente, para aquele familiar que é doído. É doído você ver seu pai pegou, limpou o bumbum com a mão e passou na parede. Narrar isso já dá um choque, que na hora, quem quer negar já tapa o ouvido. Finge que é surdo, tem surdez seletiva. Mas quando está escrito, não tem como. É só queimando. Não tem como. Só queimando. Só transmutando. Então, meninas, para quem não se inscreveu na semana do dia 7 ao dia 11, se vocês têm meu canal, corre lá no meu canal, manda mensagem para mim no Doutora Manuela Cuida com Você, no Instagram, ou no próprio YouTube, ou a Ruana também pode passar esse contato que eu passei para você, algumas informações, né, Ruana? Na nossa semana. Cici, esse vídeo do YouTube, ele vai estar no ar, por causa da pandemia, o YouTube está demorando um pouquinho, ele não coloca no ar imediatamente, tá? Amanhã de manhã já está no ar, aqui no YouTube. No Instagram já vai ficar logo, logo. Assim que desligar, ele já entra. Você entra no YouTube, o vídeo vai estar lá, você copia aquele linkzinho que vai estar escrito, aí você manda para a pessoa, compartilha, ela clica e já entra no YouTube direto. No Instagram, onde tiver aqueles 3 pontinhos, você clica ali e vai estar para você compartilhar. É fácil, tá? Se tiver alguma dúvida, a doutora Manuela está aí para estar também ajudando vocês a compartilharem isso, certo? No nosso curso, a gente ensina marketing digital, no nosso curso de cuidador joia rara, no curso de especialista em Alzheimer.
a gente tem que trabalhar um pouco no digital, né? Mostrar para o mundo que a gente está nesse mundo digital e precisa aprender. Então, nós É damos isso essa aí. oportunidade no curso também. É Muito isso aí. bacana. Aqui no Instagram, a Seição, minha dúvida, minha mãe tem 95 anos de idade, já está começando a ficar desorientada. Será da idade ou sinal do Alzheimer? O que você aconselha? Idade, não gosto disso. Idade não é doença. Apesar da Organização Mundial da Saúde criar um novo CID, tentar colocar velhice como doença. Gente, uau, tem uma ambulância aqui. Só porque a gente está falando de morte, aconteceu alguma coisa. Unimed Help, vou ter que ver depois. Então, idade não é velhice, idade não é causa de doença. Nós temos doenças mais prevalentes em tais faixas etárias. Acima de 60 anos, quais são as doenças mais prevalentes? Mas não quer dizer que qualquer indivíduo com 60 anos vai ter essa tal doença Alzheimer, porque senão a gente cria estereótipos de velhice, doença, o rei da dor, da fragilidade, da incapacidade. Então, velhice é muito potente, né? Somos 60 mais, nós somos 60, 70 mais, 80 mais. De menos, de negativo, pode aparecer sim um Alzheimer, pode desenvolver uma diabetes, mas a chance de pacientes acima de 80 anos de desenvolver uma demência, de algum dos tipos, são vários, aumenta em 50% as chances, infelizmente. É verdade. Tem uma sugestão aqui. Seria bom fazer live sobre diferentes graus de dependência e quem precisa trabalhar. Cuidadores, limpa quarto, banheiro do idoso. Quando o doméstico só resolve o auxílio, ninguém tem. Quando o doméstico só resolve o auxílio, de que auxílio você está falando? Não entendi. Se for o auxílio ao cuidado, tem todo um processo, né, de previdenciário para ir atrás. O grau de dependência, sim. O que eu oriento muito meus cuidadores, eu vou falar aqui dentro dos meus cursos de cuidador joia rara. Dependendo dos graus de dependência, quanto mais dependente do cuidador, menos esse cuidador vai ficar focado na limpeza. Vocês concordam? É isso que eu falo para eles. Mas a família quer que eu faça tudo. Limpa a casa, passa, lava a roupa do idoso, e o idoso está com risco de queda, ele está num grau de dependência 2. Você tem que mostrar para essa família, através de registro, que tal horário, o paciente precisou disso, daquilo. Você mostra a sua rotina, através do plano de cuidado que a gente ensina, que tem que ser registrado. Aí a família consegue ver. É verdade. Nossa, se o meu pai precisou dela por esse período de tempo, que horas que ela vai lavar a roupa? Não vai lavar a roupa, gente. Mas, para isso, precisamos ser profissionais, registrar, usar o nosso plano de cuidado, que nós ensinamos no Cuidador Joia Rara, que é o melhor curso do Brasil para cuidadores. Isso eu garanto, porque nós temos todo um olhar integral, quase um curso de gerontologia, viu, Rana? Porque eu pego toda a equipe de multiprofissional e a gente ensina o que o cuidador pode ajudar e para ele não se sentir sozinho e sim compondo uma equipe nesse olhar do idoso de uma forma integral. O idoso como um todo. O idoso como um todo. Juntando com família e a equipe interdisciplinar. Isso. Nem é mais multi, é inter. A sua inscrição do curso de 7 a 11, o Luiz está perguntando. Você consegue colocar aqui nos comentários aquele material que eu te mandei? Nos comentários, não consigo. Mas eu vou jogar o slide no finalzinho da nossa live, quando você já tiver encerrado aqui comigo, para ficar gravado para o pessoal que for compartilhar, assistir, ter acesso a esse material, sem problema nenhum. Obrigada. Eu agradeço. Você consegue mandar para o WhatsApp? Eu mandei para você já. Mas o texto é muito grande, não consigo jogar. Mas só o link em azulzinho, você consegue? Sim. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo... Eu vou te passar. Ao vivo é mais gostoso, né? A gente fala.
curso ponto. Já peguei. Já peguei, vou Essa colocar mulher aqui. da tecnologia, gente, ela que me ensina tecnologia aqui. Tudo. Estou fazendo o curso Joia Rara, está sendo maravilhoso. É um curso altamente valioso de conhecimento. Obrigada, Vânia. Tá aí o link. Quer dizer, não dá para clicar, né? Mas dá para vocês copiarem enquanto isso. Tira foto, certo? gente. Tira foto com o celular. Ó, vamos fazer carinha para foto. Tira foto com o celular e posta. E vai em frente. E posta, né? Fica melhor assim. Aí digita. E certo? digita depois. Eu acho que hoje, né, já estamos com 1h30 praticamente. Foi maravilhoso. Eu vou dar uma atenção ao pessoal aqui do Instagram. Vou encerrar no Instagram. Vou continuar aqui no YouTube mais uns 5 minutinhos, que eu vou botar o material dela ao vivo aqui para vocês. Que lindo! Obrigada. Para quem está no grupo de WhatsApp da semana, vai receber no grupo. É um presente para quem está no grupo. Então, nós vamos entregar para quem está nos aguardando a nossa semana, né? Nesse esquenta, que só vai começar dia 7, enquanto aguarda, lê o nosso material, que vai ser entregue, já foi entregue no grupo de WhatsApp, já está lá. É isso aí. Mas foi um prazer. Música ajuda? O pessoal perguntando, música ajuda? Com certeza. Música ajuda em tudo. Todas as fases da demência de Alzheimer, todas as fases da nossa vida, curador, curar ressaca. Nossa, música é tudo. Eu vou começar amanhã a aprender piano. Quero aprender música clássica, tocar Beethoven, Chopin, quero tocar tudo. É minha meta, não tenho idade para aprender. Pianinho. Eu estou fazendo pós-graduação com a minha idade, a terceira, e eu vou fazer mais uma depois. Cognição. Jura? Verdade. Não vou jurar, não, porque acontece tanta coisa na nossa vida. Parabéns, eu não quero perguntar a sua idade. Eu não sei se você tem. Quem trabalha com envelhecer não liga para isso. Né? Eu tenho 44. Eu falei que eu era mais velha. Então, muito obrigada, Ana. Tá certo. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Eu vou continuar, vou dar uma atenção. Boa noite. Vou dar uma atenção aqui e vou colocar o seu material. Ana, tem um programa muito legal que eu faço toda sexta-feira, que é Pergunte à Doutora, às 17h30 no meu canal do YouTube. E aí, se você quiser encaminhar, as pessoas, eu vou lá, você vai também, a gente faz pergunta, bate papo e respondo para não deixar essa dúvida. É aquele apoio que você falou que é necessário. E precisamos, né, apoiar mesmo. Grande beijo. Boa noite para todo mundo. Tchau, e vocês fiquem aqui comigo, que eu vou jogar o material aqui no ar, tá? Fiquem com a Rona. Grande beijo, gente. Bem, o que acontece? Aqui no Instagram, Joelinha Alves, Lúcia Peçanha, Lúcia Carvalho, Paulo Maurício, Rosilene Evangelista, Guimarães Cardoso, Maicon, estão todos aqui, Renan Barbosa, Gordinho, eu acho que é isso. Thaís, com o Canal da Felicidade, que dupla, né? O Igor Daniel, meu terapeuta ocupacional predileto, Leila Nardella, sem dizer dos outros também. Isis Cristina, Fátima Gomes, Marilda, Alzheimer, Amor, Música, Alegria. Por que ele não reconhece lugares nem pessoas? Porque o cérebro, memória, apaga, né, meu anjo? Você sabe. A Volta ao Lar é um lugar psíquico. Sim, a Rebeca do Mundo de Paulinha. Fabiana Torres, Ednete Felipe. A Sil está colocando que só agora ela voltou a se cuidar, de ir aos médicos. Infelizmente, a mãe dela nos deixou tem 3 ou 4 meses, né? Então, é muito por aí. Lupe Shalom, Luciano Andrade, Nelma Picanco, isso mesmo, Chaves Belmira, Maraci Rocha, muito obrigada. Eu sei que você está em live agora, eu vejo depois, tá bom?
gravadinha. Sakura, Mico do Urandi, eu peço a vocês são... Está aqui também, fez pergunta, eu já respondi. Patrícia, Maldonato Gomes, Amanda Meirelles, Alex Rodrigues, e entre todos, tantos e tantos e tantos. Eu vou encerrar aqui no Instagram e vou continuar no YouTube, que eu vou passar o material que a doutora colocou para a gente aqui no ar, tá bom? Aqui, encerrando. E vamos aqui para o material. Ok. Ela estava explicando as fases do luto. Que vai ficar gravado. Quem quiser tirar print para adiantar, fiquem à vontade, mas é só rever a live. Eu vou estar rodando aqui para vocês. Se não me engano, são 11 páginas. E depois eu vou dar uma olhadinha se tem alguma pergunta aqui no YouTube para responder a vocês. E quem puder se inscrever no meu canal ou no Instagram, que está passando o arroba aqui embaixo no Instagram, eu agradeço. E eu vou marcar com ela para ela voltar em novembro, dezembro, com outro assunto também importante. A raiva é aquele momento em que a gente se desespera e briga com todo mundo, quer colocar os médicos, processar o médico, processar... Dá culpa, né? Porque a gente também sente culpa. Aí vão tirando o printzinho. Esse material ela vai colocar disponível depois para vocês. Quem está no grupo do WhatsApp, nós temos um grupo do WhatsApp também, eu vou escrever aqui para vocês. Quem quiser se inscrever. Vocês podem me procurar no direct, que eu passo o link e encaminho para vocês. Tá? Deixa eu botar aqui na barra de rodagem, fica melhor. Aceitação é a última fase. Só lembrando para vocês que essas fases não tem tempo específico. Cada fase dura 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não. Você pode ter uma fase de pouquíssimo tempo, outra maior, uma praticamente nem existir e você já pular para aceitação imediata, dependendo de cada caso.
e assim por diante. Nós somatizamos, tá? O nosso corpo, quando ele fica cansado, a gente somatiza a ansiedade. O que é ansiedade? É medo do futuro, é expectativa do futuro. A gente fica tão ansiosa por aquela situação que nós temos crises. Um exemplo bobinho lembra quando você fazia a prova na escola, que ficava ansiosa e fazia a prova e passava? Pronto, acabou, foi embora. Não, a crise de ansiedade, ela é permanente, por quê? Porque a gente está colocando toda aquela expectativa lá na frente, no futuro. Então, a gente tem crise de choro, estresse, podemos ter depressão, depressão leve ou não, entrar numa crise de pânico, se a ansiedade for maior do que tudo. Pode ter excesso ou falta de apetite, a gente fica triste, que é a melancolia, a gente pode ter crises de raiva, surtos, né? Pode ter insônia ou dormir demais na depressão, desânimo intenso, a gente não consegue estudar, trabalhar, sair, cozinhar, se cuidar, ou cuidar de alguém, ou se cuidar também. Muito por aí. Esse material é maravilhoso, tá? Algumas pessoas passam pelo luto sem precisar de um apoio psicológico, emocional, um tratamento psiquiátrico, de remédio, nem nada, mas em alguns casos, sim, precisa. Então, a gente precisa nos ouvir. A gente precisa se ouvir. É nesse sentido. Ok? A última tem branco. É isso aí, gente. Esse é o material, tá? Quero agradecer vocês estarem aqui. Vânia, concordo contigo. Deise, é isso aí. A Maria José Kelly. Ok. Quem quiser, me procura no Instagram, lá no direct, né, que a gente fala. Quem não tem o meu endereço, esse daqui, me procura lá, me manda uma mensagem no privado, com o número do telefone, que eu mando esse material. Ou quem já está no curso dela vai receber, tá? Tudo bem? Então, é muito por aí. Eu vou passar rapidamente, se tem alguma pergunta. Desculpa, não deu para falar todos os nomes que estavam presentes. Estou rodando aqui. Não tem perguntas, só o pessoal agradecendo. E muito obrigado. Quem se inscreveu no canal no YouTube, no Minha Mãe Tem Alzheimer, agradeço. E amanhã eu vou estar na live do Google Meet, como convidada da Débora Basini, e eu vou falar para idosos de um centro de convivência. Eu vou colocar no Instagram a arte, o post, para quem quiser se inscrever para assistir, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada. Márcia, obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Espero ter atendido a expectativa de cada um de vocês. Ok? Então, é só me procurar. Quem quiser se inscrever no grupo do WhatsApp Corações Entrelaçados, quem quiser o material, é só me procurar aqui, ó, @ruana.labres. Tá bom? Gente, fiquem em paz. Tá? Muito obrigado mais uma vez. E como eu digo, vamos que vamos, né? Ok?